Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, quinta-feira, dia 6 de fevereiro, a 7ª rodada das 12, hein? Faltam só 5 para acabar. Do Paulistão, a Série A1, a primeira divisão do Campeonato Paulista. E terminou com novidades, hein? No clássico Palmeiras e Corinthians, choveu demais só para variar. E aí o clássico atrasou meia hora, mas depois o piso é sintético e tal, a drenagem é muito boa. O jogo transcorreu normalmente. O empate de 1-1 premiou o goleiro do Corinthians, que todo mundo chama, né, Hugo Souza, mas todo mundo chama carinhosamente de Neneca. Mas o Hugo Souza defendeu mais um pênalti no finalzinho do Estevam, que foi o melhor em campo, barbarizou, sofreu o pênalti, bateu o pênalti, e o Hugo foi lá e fez a defesa. E aí terminou 1-1. Bom, também terminou essa rodada, e nesta sexta, estou gravando o vídeo agora pela manhã, sexta, dia 7, já tem jogo pela 8ª rodada, hein? Hoje, no Pacaembu, lembrando que a Portuguesa está com o Canindé em reforma, no Pacaembu, às 20h30, tem Portuguesa e Inter. Dois times que estão em situação desesperadora, né? A Portuguesa está próxima da zona do rebaixamento, mas está a 2 pontos do Santos na zona de classificação. Olha como esse campeonato é ingrato, né? E a Inter de Limeira é a mesma coisa, tem 5 pontos. Para se classificar, o Corinthians já tem 19, o Mirassol tem 15, não vai dar. Mas para você se afastar da zona do rebaixamento, né? Jogo importantíssimo para as duas equipes no Pacaembu, Portuguesa e Inter de Limeira. Pois bem, nesta 7ª rodada, o Corinthians assumiu a liderança porque o Corinthians tem um jogo a mais que o Mirassol. Na segunda-feira agora, o Corinthians fez um jogo antecipado, que ele vai jogar pré-Libertadores, a fase inicial da Libertadores, e aí ele fez um jogo em Novo Horizonte, e mesmo levando os reservas, ganhou de 1-0 lá em Novo Horizonte. Então o Corinthians tem 19 pontos e um jogo a mais. Só que o Mirassol tem 15. Então mesmo que ele vencesse o jogo a mais, ele que era o líder do grupo do Corinthians, agora o Corinthians é o líder. Seria um jogo único na Arena Corinthians e Mirassol na próxima fase. Quem também roubou a liderança no grupo B foi o Guarani. O Guarani atropelou o Água Santa na estreia do Pintado, assumiu a liderança do grupo do Santos, que na estreia do Neymar empatou com o Botafogo, que é o lanterna, e está na zona do rebaixamento. Empatou, agora o Guarani tem 10, o Santos tem 8, a Portuguesa tem 6, está ali próximo, hein? A briga tá boa. No grupo C, o São Paulo continua líder, tem 13 pontos contra 10 no Novo Horizontino e tem um jogo a menos com a Inter de Limeira. Então tem um jogo a menos. O Noroeste tem 6, São Paulo já está abrindo, está ficando mais tranquilo. E no grupo D, o São Bernardo continua líder isolado com 16 pontos, o Palmeiras tem 12. Então o Palmeiras corre o risco aí de ficar um jogo único em São Bernardo do Campo na próxima fase. Enfim, vamos falar de tudo isso, da briga pela artilharia. Pela primeira vez o artilheiro Guilherme não fez gols. E aí agora 7 rodadas, 7 gols, a média tá boa. Aí o Daniel Amorim do Velho e o Thales Magno do Corinthians tem 4. Guilherme deu uma boa afastadinha ali, tá sossegado na briga pela artilharia. Antes da gente falar de todos os jogos, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, para cada novo vídeo você seja avisado, dê o seu like, dê sua opinião, dê sua informação, faça sua pergunta, como a gente faz nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar na segunda-feira, só para falar para vocês, na segunda-feira, lá em Novo Horizonte, em jogo da 11ª rodada, Novo Horizontino e Corinthians se enfrentaram. O Novo Horizontino, no primeiro tempo, né, 16 finalizações a 0. 0 do Corinthians, 16-0. Teve um pênalti, o Pablo Diego bateu e o Hugo Souza defendeu. Veio o segundo tempo, aí bola alçada na área, o Corinthians faz 1-0, né? O Corinthians faz 1-0 com o Alex, e aí o Corinthians segurou o resultado, e por mais que acabou 24 finalizações para o Novo Horizontino, a 4 para o Corinthians somou os 3 pontos, só para passar por essa rodada. Claro, quando vier a 11ª rodada eu repasso. Mas só para vocês entenderem, na segunda-feira, Novo Horizontino e Corinthians se enfrentaram e o Corinthians ganhou por 1-0, certo? Então começou lá na segunda-feira. Na terça-feira, mas não pela 7ª rodada. Na terça-feira começou a 7ª rodada em Rio Claro, o Velo Clube Portuguesa. Os dois estão meio que desesperados. É verdade que o Velo, para se classificar no grupo D do Palmeiras, sem chance. Mas a Portuguesa está ali na briga com o Santos, né? Tá briga com o Guarani para se classificar, mesmo ela correndo risco também de rebaixamento. O jogo foi 2-2,
né? Um jogo assim que teve 2.681 pagantes lá para público presente, é melhor a gente falar, né? Porque tem as promoções, tem quem entra de graça, aquelas coisas todas. Então, 2.681 pessoas, um jogo emocionante, né? Um jogo emocionante. O Velo Clube saiu na frente, né? O Eduardo Biazos e o Jefferson Nem, né? Os jogadores do Velo Clube, junto com o Daniel Amorim, enfim, foi os caras da bola parada estavam incomodando, né? Até que teve um pênalti, o Jefferson Nem invadindo pela área, jogou a bola no Daniel Amorim, né? Teve o pênalti, o Daniel Amorim bateu e o Rafael fez uma defesa espetacular, o goleiro da Portuguesa. Só que a bola rebateu e o Jefferson Nem chapou e fez 1-0. 29 do primeiro tempo. Uma bela defesa do goleiro, né? Uma bela defesa, o Rafael espalmou, a bola soube, mas ele espalmou, a bola veio na direção do Jefferson Nem, ele bateu. Só que ainda no primeiro tempo, uma falta do Cristiano, bom de bola, camisa 10 da Portuguesa, hein? O Renan Peixoto foi lá e com a falha, para mim, né? Falta do Cristiano, o goleiro falhou, socou a bola o Dalton, e aí o Renan Peixoto foi lá e fez 1-0. Veio o segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, né? Lateral dentro da área, Daniel Amorim desviou de cabeça e o Silas fez 2-1 para o Velo aos 6 minutos. Porém, num cruzamento do Lucas Hipólito, mas um cruzamento espetacular, o Renan Peixoto mais uma vez foi lá, meteu a bola para o fundo da rede e decretou 2-2. 2-2 que, claro, não ajudou ninguém. A Portuguesa é a terceira colocada do grupo B com 6 pontos. O Velo é o último colocado do grupo D com 5 pontos. Você vê, a Portuguesa tem 6 e tem 5. O Botafogo e Água Santa tem 4, estão na zona do rebaixamento. Então você vê que a distância é ali. Só que a Portuguesa tem 6, o Santos tem 8 e está dentro da zona de classificação. Para a Portuguesa é tranquilo. Para o Velo não. O Velo tem 5, o São Bernardo tem 16, o Palmeiras e a Ponte tem 12. Então o Velo é só lutar contra o rebaixamento, não dá mais para buscar lá em cima. E a Portuguesa ainda pode se livrar aqui embaixo e pode brigar lá em cima. Então veremos o que vai acontecer. Pois bem, esse jogo foi terça-feira. Na terça-feira também em Limeira, com 2.393 pessoas lá no Limeirão, a Inter de Limeira continua sem vencer ninguém. O Albano, camisa 10, bom de bola, fez 1-0. Fez 1-0 no primeiro tempo, aos 28, muito bom jogador, hein? E o Zidro Pita, dos maiores investimentos do Red Bull Bragantino para a temporada, o centroavante que veio do Cuiabá, empatou aos 37. Segundo tempo, jogo amarrado, jogo chove, os gramados não estão bem, né, e tal, e terminou 1-1, ruim para os dois também, hein? A Inter de Limeira ainda saiu da zona do rebaixamento, mas ela tem 5 pontos contra 4 do Botafogo e a Água Santa que estão lá. Para brigar por classificação, o Mirassol já tem 15, o Corinthians 19, sem chance, né? Sem chance. Mas tem que agora lutar contra o rebaixamento. E para o Bragantino, ele é o último colocado no grupo do Santos, né? Mas ele tem 5 contra 8 do Santos, que está na zona de classificação. Então ainda ele tem que escapar lá de baixo, claro, mas ele está próximo para se classificar. Esse grupo aí está até meio fácil. Bragantino 5, Portuguesa 6, Santos 8, Guarani 10. Quer dizer, ali ainda tudo pode acontecer. Você vê como que o campeonato é traiçoeiro. Depois, na quarta-feira, às 19h30, Noroeste e Ponte jogaram em Bauru, 6.791 pessoas, hein? 6.791 pessoas, hein? Meu Deus, hein? O torcedor tá apoiando o Noroeste. Só que o Noroeste, rapaz, já trocou de treinador, né? E o Alan Al estreou em casa e perdendo para a Ponte, que estava com um time misto, mais para reserva do que para titular, porque tem o derby. Final de semana tem derby, tem Guarani e Ponte. Olha que jogão, né? Ponte e Guarani, na verdade. Mas o Bruno Lopes, num cruzamento do Luiz Felipe, acabou fazendo 1-0 aos 45 do primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, time do Alberto Valentim, né? O Felipe Albuquerque fez um pênalti no Everton Brito. O Bruno Lopes foi lá, bateu, fez 2-0 com 10 minutos do segundo tempo. Aos 14, logo depois, o Pedro Felipe foi lançado e fez 2-1. E apesar da pressão, quase 7 mil pessoas empurrando o time, a Ponte conquistou uma vitória fantástica.
fantástica é que ela tem os mesmos 12 pontos do Palmeiras, que é o segundo colocado, e está a 4 do líder São Bernardo, né? Palmeiras e Ponte tem 3 vitórias cada um, só que o Palmeiras tem saldo 5, a Ponte tem saldo 2. Então a Ponte está fora, mas está na briga pela classificação e nem contra o rebaixamento, que é sensacional. Para o Noroeste, ele meio que está 6 pontos contra 10 do Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem um jogo a mais, né? Mas mesmo que ele vença esse jogo, ele vai ficar atrás do Novo Horizontino, mas tem que se afastar, porque ele tem 6, Água Santa e Botafogo tem 4, tem que se afastar primeiro da zona do rebaixamento. Esse é o perigo do Noroeste, que já trocou o Paulo Comelli pelo Alan Al, que estreou com derrota. Depois, no Morumbi, São Paulo e Mirassol, né? Aquela coisa de chuva, todas essas coisas que a gente já sabe e tal. 24.034 pessoas, né? Viram um jogo muito bom. Acompanhei esse jogo, foi muito bom. São Paulo ganhou de 4-1, mas assim, o Mirassol vendeu o cara até o segundo tempo a derrota. O São Paulo faz 1-0 com o Oscar cruzando. Para mim, o Caleri desviou. O juiz entendeu que não deu gol pro Oscar, né? O Oscar meteu a bola na área, eu achei que houve desvio, o Caleri também falou, mas o juiz não achou. Oscar 1-0, seu segundo gol na camisa do São Paulo, aos 10 do primeiro tempo. Aí, apesar do São Paulo perder gols incríveis, o Gabriel foi lançado nas costas do Igor Vinícius e empatou o jogo pro Mirassol aos 25. E por mais que o São Paulo tenha pressionado, o gol só veio aos 50 do primeiro tempo, o segundo gol de São Paulo no cruzamento do Igor Vinícius. O Caleri meteu seu primeiro gol na competição, 2-1. Aí veio o segundo tempo, jogo ficou lá e cá, até que numa arrancada pela direita, a bola cruzamento sobrou para o Enzo Pérez. O Enzo Pérez fez o primeiro gol com a camisa do São Paulo, lateral esquerdo argentino que veio do River, e fez 3-1. Aí já com alguns reservas em campo e tal, num cruzamento na área, um passe do Eric, na verdade, o André Silva fez jogada individual dentro da área e meteu 4-1. Bela vitória do São Paulo, reabilitou da derrota para o Santos. São Paulo na liderança do grupo C com 13 pontos, 3 a mais que o Novo Horizontino, que tem um jogo a mais, né? E caminhando para a classificação. O Mirassol perdeu a liderança para o Corinthians, ele tem 15 contra 19 do Corinthians, tem um jogo a menos, mas mesmo que vença vai ficar na segunda colocação. Então a briga ali é com o Corinthians para ver quem é primeiro, provavelmente os dois vão se classificar. Aí a gente teve, na quarta-feira, eu trabalhei esse jogo no Grupo Tático com quase 15.500 pessoas no estádio, 15.377. Eu achei que o VAR prejudicou o Botafogo, o jogo caminhava para que era a estreia do Neymar, que ficou no banco. Caminhava para um 0-0 igual no primeiro tempo, quando o VAR chamou o árbitro. Poxa, os dois jogadores disputam a bola, dão carrinho, a bola bate no pé dos dois, sobe e bate no braço do cara. Ontem no clássico Corinthians e Palmeiras e Corinthians, o juiz corretamente, o cara chutou a bola na área, a bola bateu na perna do jogador, foi no braço do Corinthians, e o árbitro falou, não, a bola bateu primeiro. Mas aprontaram para cima do Botafogo, deram um pênalti para mim maldoso. Tiquinho Soares fez seu primeiro gol com a camisa do Santos, cobrou e fez 1-0. Veio o segundo tempo, cobrança de escanteio, o Alexandre Jesus empatou o jogo, o Baggio cobrou escanteio, o Alexandre Jesus de cabeça empatou o jogo aos 21, e depois o Alisson foi expulso, o lateral direito, que tinha tomado o amarelo por causa daquele pênalti mentiroso, e aí com um a menos o Botafogo sofreu pressão do Santos, mas arrancou um empate. Mesmo arrancando um bom empate na Vila, ele é o último colocado na classificação geral e o último do grupo A com só 4 pontos, está na zona do rebaixamento. Né? E o Santos perdeu a liderança, ele tem 8 pontos contra 10 do Guarani, mas está na zona de classificação, mas tem que tomar cuidado, hein? Tomar cuidado. Aí ontem finalizamos com 3 jogos em São Bernardo do Campo, São Bernardo e o Novo Horizontino, que voltou a campo 1-1. Né? O Novo Horizontino, apesar de sofrer uma pressão, sempre nos contra-ataques criou grande perigo, até que um cruzamento do Brey, já no finalzinho do primeiro tempo, o Jean Irmer fez 1-0. E tudo caminhava, apesar da pressão do São Bernardo, para uma vitória do Novo Horizontino fora de casa, quando os 524 torcedores que estavam no estádio acompanharam um pênalti, né? Numa jogada individual ali, o Renato Palme fez um pênalti no Lucas Rian. Pênalti, para mim foi pênalti. O Vitinho cobrou, o goleiro defendeu também. No rebote, o Hugo Sanches, lateral, veio e empatou o jogo aos 40 do segundo tempo. 1-1, um ponto para cada lado. São Bernardo segue líder do grupo isolado do Palmeiras com 16 pontos, 4 a mais que o Palmeiras tem 12. E para o Novo Horizontino, ele segue também na segunda colocação no grupo do São Paulo, tranquilo. Hoje seria São Paulo e Novo Horizontino, São Bernardo e Palmeiras, jogo único.
na próxima fase. Aí a gente vai com o Guarani em Campinas, que atropelou o Água Santa na estreia do Pintado, que foi expulso no intervalo, só vexame. O Água Santa é o rei das goleadas, né? Tomou de 3 do São Bernardo, tomou de 6 do Mirassol, tomou de 4 do Guarani. No primeiro tempo, o Natan de fora da área num chutaço golaço, aos 12. Aos 19, a mesma coisa, meteu um chute no ângulo, o João Marcelo, golaço. Aos 41, o João Vitor recebeu dentro da área e fez 3-0. E aos 46, tudo do primeiro tempo, o Denis Júnior, sozinho na área, num cruzamento sozinho na área, fez 4-0. Segundo tempo, o Água Santa, na estreia do Pintado, já sem o Pintado no banco, com 3.969 pessoas no brinco. O Água Santa tentou alguma coisa, o Guarani se preservou, que tem clássico com a Ponte Preta final de semana, rapaz, tocou 4-0 e tocou os 4-0. O Guarani assumiu a liderança do seu grupo, do grupo do Santos, 10 contra 8 do Santos, situação privilegiada, e o Água Santa, zona de rebaixamento, 4 pontos. Olha, Pintado vai rebolar para esse time não cair, hein? Vai ter que rebolar, infelizmente. E finalizando o clássico, Palmeiras e Corinthians, né? 32.029 pessoas. Por que só 32 mil? Porque vai ter show lá, tinha uma parte que estava vetada, choveu demais, mas a drenagem choveu demais em São Paulo, na Zona Oeste também. Pô, o campo tudo lotado, mas meia horinha o Palmeiras resolveu, a drenagem é muito boa, piso é sintético e tal, enfim. O jogo começou com o Palmeiras melhor, né? O Piquerez deu um passe para o Maurício, que fez 1-0 aos 8 minutos. Palmeiras pressionando, tudo perto para fazer o segundo gol, até que o Memphis roubou uma bola no meio-campo, né? Do Rios, meteu a bola no Yuri Alberto, que tocou na saída do goleiro. Aí o Yuri Alberto foi comemorar, deu aquele bico na chuteira, que nem o Luciano, o bico na bandeirinha de escanteio com a bandeira do Palmeiras, tomou o cartão amarelo. No segundo tempo, ele simular é amarelo. Ele simulou uma falta, o juiz foi dar outro amarelo, tá, vermelho. E aí, com a expulsão aos 6 do segundo tempo, o Palmeiras bateu no Corinthians, teve um pênalti aos 46, Estevão driblando todo mundo, sofreu o pênalti. Mas o Estevão bateu e o Hugo Souza defendeu. Nessa semana ele defendeu o pênalti do Pablo Diego, do Novo Horizontino, segunda, e defendeu o pênalti do Estevão na quinta. Então o Hugo Souza foi o grande personagem dessa semana corintiana. Bom, Palmeiras continua na segunda colocação do grupo do São Bernardo com 12 pontos e o Corinthians assumiu a liderança do grupo A com 19. Então hoje seria Corinthians e Mirassol, jogo único na Arena Corinthians, Guarani e Santos, jogo único no Brinco, São Paulo e Novo Horizontino, jogo único no Murumbis, São Bernardo e Palmeiras, jogo único no 1º de maio, essas quartas de finais, Guilherme Artilheiro com 7 gols, e vamos encerrar então o nosso vídeo com os jogos desta 8ª rodada, que começa hoje, 20h30, Pacaembu, Portuguesa e Inter, os dois para se afastarem da zona de rebaixamento, e principalmente a Portuguesa, na Inter não, para tentar, se ela vence hoje, ela passa o Santos e entra na zona de classificação. Olha que coisa, hein? Amanhã, 16 horas, Botafogo e Velo Clube, duelo dos desesperados. Se o Botafogo vencer em Ribeirão Preto, ele sai da zona do rebaixamento e joga o Velo. E o Velo vencer vai deixar na última colocação e quase rebaixado o Botafogo. Jogo do desespero. 16 horas, o Mirassol pegando o Noroeste. Mirassol, segundo colocado ali, brigando com o Corinthians pela primeira colocação do seu grupo, mas deve se classificar. E o Noroeste lutando contra o rebaixamento, hein? Aí amanhã, 18h30, vou trabalhar nesse jogo na Rádio Capital. Red Bull Bragantino e São Paulo em Bragança Paulista. Desesperado Red Bull Bragantino, mas se vencer, começa a entrar na briga pela classificação, contra o São Paulo, líder do seu grupo, tranquilo na primeira colocação. Deve jogar com o time reserva o São Paulo. Domingo, 16 horas em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Santos, hein? Novo Horizontino lutando ali para se classificar na sua parte, né? E o Santos em segundo colocado do grupo do Guarani. Se a Portuguesa vencer e o Santos não vencer, ele perde lugar no G2, hein? Olha que coisa, hein? Jogo difícil em Novo Horizonte. Aí, 16 horas de domingo, Ponte e Guarani. Os dois bem classificados, né? O Guarani é o líder do seu grupo contra a Ponte, que quer entrar no grupo do Palmeiras. Jogaço. 18h30, Água Santa, na zona do rebaixamento, pegando o Palmeiras. Aparentemente um duelo mais tranquilo para o Palmeiras, mas está aqui o Água Santa, hein? E 20h30 a gente encerra com Corinthians e São Bernardo. Corinthians, líder do seu grupo, na sua arena, contra o São Bernardo, líder do seu grupo. Vou acompanhar tudo isso, claro, e eu venho contando tudo para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!